Neste estudo, eu gostaria de relembrar e fazer algumas análises das palavras de Paulo, quando ele escreveu sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, onde ele disse assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Ou, quanto ao mais, amados irmãos, alegrai-vos no Senhor. É notável a preocupação do apóstolo com o nosso estado de espírito ou com o nosso humor. Ao descrever esta situação que ele deseja que nós estejamos felizes ou busquemos a alegria em Deus, ele estava preso em Roma, estava distante dos filipenses. Ele não tinha como estar ao lado deles, igreja que ele amava, igreja que o ajudou várias vezes. Seria normal, estando preso, que ele estivesse demonstrando muita tristeza no seu coração. No entanto, o sentimento que ele demonstra é sentimento de alegria, de regozijo. Depois de Paulo tratar, nessa belíssima carta, da necessidade de buscarmos a comunhão da igreja, de termos Jesus como Senhor nas nossas vidas, de seguirmos os passos de Jesus, tendo como modelo padrão para as nossas atitudes e do desenvolvimento da nossa salvação, agora ele parece que dá uma paradinha nas suas instruções e declara: quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, acima de todas essas coisas que eu lhes disse, o mais importante é que vocês desfrutem da alegria que o Senhor lhes proporciona. Mas que alegria é essa? Que pode ser superior aos demais ensinamentos de Paulo. Quando nós pensamos em alegria, nós nos deparamos com dois tipos de alegria. Aquela alegria circunstancial e a alegria permanente. A alegria circunstancial é aquela que é provocada. Por exemplo, quando você vai no cinema e assiste uma comédia, ou quando você vai ao teatro e assiste uma comédia, quando você assiste um espetáculo na televisão e você dá muitas gargalhadas, e você sorri bastante, você gosta das piadas. Essa é uma alegria circunstancial, ela é passageira. Faz-me lembrar aquela ilustração de um senhor, já com seus 60 anos de idade, que um dia procurou um psicólogo e disse para ele: olha, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, está insuportável, e tem momentos que até eu desejo buscar a morte. É algo tão grande dentro do meu ser que eu preciso que você me ajude, que faça alguma coisa por mim. De repente o psicólogo parou e disse para ele: olha, você já percebeu? Tem um circo aqui na cidade, e é um circo muito famoso. Eu fui lá com a minha família, fui com a minha esposa, fui com os meus filhos, nós assistimos o espetáculo, ele foi belíssimo, e havia ali um palhaço. E um palhaço muito bom. Ele fez um monte de coisas interessantes, ele pulou, ele cantou, ele brincou, e nós rimos muito, demos muitas gargalhadas. E eu quero aconselhar você, para você se distrair, vá até esse circo, assista o espetáculo, e você vai sair bem melhor de lá. Aquele senhor olhou para ele e disse: olha, bem que eu gostaria. O problema é que eu sou o palhaço do circo, onde você esteve. Fui eu que fiz aquele espetáculo. Quantas vezes na vida nós buscamos apenas alegrias circunstanciais, que passam? Há 2 meses atrás tivemos o carnaval.
Foi uma alegria circunstancial, vários dias, multidões cantaram, pularam, se alegraram, mas isso passou. E logo em seguida veio o quê? A pandemia do coronavírus. E agora? Isolamento. Muita folia lá atrás, isolamento agora, preocupação para não ficar contagiado. E estamos vivendo um momento complicado. Mas como nós podemos passar por esse momento e sentir alegria no nosso coração? A alegria permanente é aquela que emerge do íntimo da nossa alma e é fruto de um sentimento que não se modifica com as circunstâncias da vida. É alguma coisa que nós podemos comparar, por exemplo, com o fundo dos oceanos. Nos filmes que nós assistimos, do fundo dos oceanos, nós vemos aquela imagem tranquila, inalterável, onde a vegetação, onde os peixes, os moluscos e tudo aquilo que existe ali tem paz, tem tranquilidade. Por outro lado, imagine que se lá no fundo há paz, por outro lado poderá ter uma tremenda tempestade acontecendo na superfície. Mas essa tempestade não afeta o fundo do oceano. Ele é inalterável. Assim é a nossa vida. Eu posso estar passando por uma dificuldade, mas a dificuldade não afetará o meu coração. Lá no íntimo da minha alma, Deus sempre estará presente. E essa presença de Deus me traz o conforto, me traz o equilíbrio, me traz a alegria. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós temos a palavra de Deus dizendo assim, sobre a presença do Espírito Santo e sobre a alegria como um fruto que vem pela presença do Espírito Santo no nosso coração, quando nós buscamos a Jesus através da fé. Diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós encontramos nele esta alegria. Independente da situação que estejamos vivendo, seja ela de doença, de desemprego, de dificuldades relacionais no lar, dificuldades na relação com o esposo ou com os filhos, dificuldades com os filhos, na área financeira da nossa vida, não importa o que esteja atingindo a nossa mente, o nosso coração, trazendo desassossego, trazendo intranquilidade. Quando Deus está presente, nós encontraremos nele a resposta para a ansiedade da nossa alma. E a fonte dessa alegria permanente é a nossa comunhão com Jesus Cristo. O apóstolo João, ao escrever a sua carta, lá no capítulo 15, nos versículos de 1 a 10, ele faz uma comparação da nossa vida a uma videira, declarando que se nós estivermos ligados a ele, nós produziremos frutos. No versículo 7, ele diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem, e eu lhes farei. Nessas horas de agonia, quando nós buscamos ao Senhor Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, e em nome dele clamamos, ele responde à ansiedade do nosso coração. E no versículo 11 ele diz assim, eu tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo que, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ele vem ao nosso encontro e a nossa alegria é completa. Também é interessante
que, pela ação do Espírito Santo, nós temos no nosso coração uma mudança, uma transformação que nos leva a sentir essa alegria. É quando o apóstolo Filipe foi pregar em Samaria. Isso aconteceu, está descrito lá no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quando o poder de Deus opera na nossa vida, a alegria. Quando Jesus orou, a sua oração sacerdotal, que nós encontramos lá em João 17, no versículo 13, ele disse assim: Mas agora eu vou para junto de ti. Ele estava orando ao Pai. Eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Aqui Jesus ele está clamando ao Pai que nós possamos ter a mesma alegria que ele sentia no nosso coração. Isso significa que em qualquer circunstância, Deus restaura a nossa alegria. Deus mostra o caminho que nós devemos seguir. Lá no Salmo 16, versículo 11, temos a seguinte expressão: Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas a tua mão direita. Também, lá no Salmo 30, no versículo 5, diz assim: O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quando passamos por tribulações, quando as portas se fecham à nossa frente, quando enfrentamos derrotas ou injúrias, ou prejuízos financeiros, nós podemos confiar no Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos dizer, como disse o profeta Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e Ele torna os meus pés como o das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Nesse texto de Abacuque 3, versículos 17 a 19, o profeta mostra que em quaisquer circunstância, ali ele fala de um momento de um agricultor, onde ele perde a sua lavoura, onde ele perde os seus animais, onde ele perde a sua fonte de renda, mas mesmo assim, o seu coração se alegra no Deus que o protege, no Deus que está presente na sua vida. E ele louva ao Senhor por isso. Em quaisquer circunstâncias, lá em Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, o profeta diz assim: Achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu clamo ao Senhor, Ele vem ao meu encontro. Então, o segredo é confiar e esperar com paciência pelo Senhor. Quando eu faço isso, a palavra que nós lemos logo no início do apóstolo Paulo, ela se torna vida no nosso interior. Por isso que o apóstolo diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. O salmista Davi, no Salmo 33, versículos 20 e 21, ele declara: a nossa alma espera no Senhor,
Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. Por isso confiamos no seu santo nome. Você tem confiado no Senhor? Eu não sei qual o momento que você está vivendo agora, mas eu sei, conheço e tenho vivido com um Deus que é Deus presente, com Cristo que é vitorioso na cruz, que foi vitorioso na cruz do Calvário, e a sua vitória traz a cada dia esperança e certeza ao meu coração que em todos os momentos ele estará presente. E ele tem estado presente. Lá o salmista Davi, no Salmo 40, vivendo um momento difícil na sua vida, ele declarou assim: eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico no meu coração, um hino de louvor a Deus. Aqui ele está dizendo: olha, eu estava angustiado, eu estava desesperado, eu estava deprimido, mas eu abri o meu coração diante de Deus e Deus veio ao meu encontro e ele tirou de mim todo esse sentimento negativo, tudo aquilo que estava destruindo a minha alegria, e ele me colocou no lugar de regozijo. É isso que ele está dizendo. E eu quero concluir com as palavras de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu amado, minha amada, quero te concitar nesse momento a fechar os seus olhos e, numa prece ao Senhor, orar comigo. Pai amado, há momentos em minha vida quando a minha alma se perturba pelas dificuldades do dia a dia. Há momentos em que eu me sinto confuso e triste, não possuindo a tua alegria permanente no meu coração. Por isso, eu desejo declarar a minha confiança inteiramente em ti e em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, e pedir que a tua alegria encha o meu coração com a tua paz e o sentimento de gozo espiritual. Pai, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e traz-me a alegria pela vitória de teu Filho lá na cruz do Calvário. Em nome dele eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. E que as palavras do apóstolo Paulo possam trazer paz, segurança e, sobretudo, alegria ao teu coração. Amém.